Olá, vamos começar nossa análise de hoje com o exercício de imaginação, um experimento mental bem curioso. E se Karl Marx, o grande filósofo da Revolução, levasse uma vida secreta, como patologista? Olha, essa frase, embora seja fictícia, captura a essência de todo esse pensamento. Ela já dá o tom crítico logo de cara, sugerindo que a doença tem raízes muito, mas muito mais profundas do que só a biologia. E a nossa história começa num cenário, digamos, improvável, nos porões úmidos de um hospital. É lá que a gente encontra o patologista secreto. Então, imaginem a cena: um médico misterioso, barbudo, debruçado sobre o fígado de um operário. Só que, claro, não é um médico qualquer. Usando o nome falso de Dr. Ludwig Frey, na verdade era o próprio Karl Marx numa missão totalmente secreta. Ele não queria encontrar só a causa da morte, sabe? O que ele buscava era algo muito mais profundo: as marcas físicas que o sistema social deixava no próprio tecido humano. E isso nos leva direto para a tese central dele, a tal da morfologia da exploração. Agora, a parte genial aqui é a analogia que ele constrói. O corpo humano é visto como uma fábrica. E a célula do fígado, o hepatócito, seria o quê? O proletário bioquímico. Ela é condenada a armazenar o excesso de gordura, que nunca se torna útil, da mesma forma que o trabalhador acumula valor para o capitalista, sem nunca poder usufruir daquilo. É uma metáfora poderosíssima. E, segundo essa história, essas ideias não eram só pensamentos soltos, não. Ele teria organizado tudo num tratado, um tipo de versão paralela do seu famoso O Capital. E o nome? Elementos Fundamentais para a Crítica da Patologia Burguesa. Uma crítica bem direta à medicina da sua época. O método dele era tão radical quanto as suas ideias: usar a autópsia como uma ferramenta de análise de classe. E aqui é que a coisa fica bem visceral: as supostas evidências que ele teria encontrado. Para esse Marx patologista, olhar para um pulmão de um mineiro petrificado pelo pó de carvão dizia muito mais do que qualquer relatório cheio de estatísticas. Os tumores nas trabalhadoras das fábricas de tinta, para ele, não era azar, não era caso biológico, era, na verdade, um resultado direto do modo de produção. E até a tuberculose, que na época era meio romantizada, né? Para ele, era só a prova de que o sistema transforma tudo em mercadoria, até o ar que a gente respira. Daí a teoria dele chega num clímax, numa ideia que ele teria chamado de apoptose revolucionária. Certo, vamos lá. A apoptose é o nome do processo biológico de morte celular programada, sabe? É algo essencial para a saúde do corpo. O que o Marx dessa ficção faz é usar isso como uma grande metáfora para a sociedade. Uma sociedade baseada na autodestruição, que consome os próprios trabalhadores e estaria, assim como uma célula doente, programada para o colapso. E essa citação amarra tudo perfeitamente. A lógica que vale para um órgão doente é a mesma que valeria para uma sociedade doente. A autodestruição é simplesmente insustentável, seja no nível micro da célula, seja no nível macro da política. Mas, poxa, se esse trabalho era tão revolucionário, cadê ele? O que aconteceu? E aí que a gente entra na parte final da história. Um legado perdido. O manuscrito teria sumido em 1881. E não só o caderno, mas também as dezenas de lâminas de microscópio, que eram as provas físicas, o material bruto da pesquisa dele. E isso nos deixa com a pergunta que, dentro dessa ficção, ecoa até hoje. Afinal, onde foi parar o caderno patológico? Basicamente, existem duas teorias principais. Uma diz que a polícia prussiana confiscou tudo com medo do poder que aquelas ideias poderiam ter. A outra teoria, que é mais introspectiva, sugere que o próprio Marx destruiu o caderno porque percebeu que a teoria por si só não bastava, que a mudança real exigia risco, ação e não só uma análise fria. O toque final dessa narrativa é uma suposta confissão a Engels, seu grande parceiro. Descobri que o verdadeiro O Capital sempre esteve dentro de nós. É uma conclusão quase poética, né? A ideia de que a história da exploração e da resistência está escrita nos nossos próprios corpos. E, para fechar, o último vestígio desse legado perdido. Uma frase que ele teria pego emprestada do famoso patologista Rudolf Virchow para assinar seus laudos. A medicina é uma ciência social e a política nada mais é que patologia em escala macro. Uma ideia final que fica no ar, nos desafiando a pensar sobre essa conexão tão profunda entre saúde, sociedade e poder.